Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Os irmãos podem tomar assento. Estou muito grato a Deus de poder estar aqui nesta manhã juntamente com os irmãos. Estava com saudade de todos vocês. A gente mora aqui tão perto e não consegue vir aqui mais. Mas quando Deus abre a porta, a oportunidade, a gente vem. Também trago nesta manhã a saudação do pastor Elias, nosso pastor, que é o pastor dessa igreja, com o qual nós cooperamos com ele, aqui e lá e aonde se faz necessário. Nesta manhã eu estou privilegiado e abençoado de poder estar com vocês, atendendo o convite do nosso amigo, companheiro, pastor Dorival. Carinhosamente nós chamamos ele de Doro. Deus abençoe Doro pela coragem de nos convidar e dar oportunidade para que esteja aqui. Nós estamos gratos. Mas é uma manhã festiva, até porque tem vários aniversariantes aqui. Parabéns, Nando, Deus abençoe, que você completa pelo menos 100 anos, mais um pouquinho aí. E aí eu vi que tem uma lista grande também para o dia 12, então é aniversário quase todos os dias, e Deus é que é glorificado, porque é Ele que dá a vida, Ele que faz isso. Deus abençoe, parabéns a todos. Nós, antes, eu estou aqui numa batalha. Pastor, estou pedindo para trocar, esse aqui está melhor. O senhor quer? Vamos lá. 1, 2 e som. Eu estou aqui numa batalha, se prego ou se dou testemunho. Eu tenho testemunho de grandes bênçãos de Deus na minha vida, que Deus tem feito, mas também tenho uma palavra de Deus no meu coração. Eu vou dividir o tempo, o pastor disse que eu posso ir até 10h30, até mais, mas eu não tenho tudo isso. Vou falar o que Deus dá e a hora que esgotar eu paro. Mas abre a sua Bíblia no Salmo 89. Jesus é maravilhoso, glória a Deus. Tu és lindo, Senhor. Tu és lindo, Senhor. Acharam 89 do Salmo? Verso 18 a seguir diz assim: porque o Senhor é a nossa defesa e o Santo de Israel, o nosso Rei. Então, em visão, falaste do teu santo e disseste: socorri um que é esforçado, exaltei a um eleito do povo. Achei a Davi, meu servo, com meu santo óleo ungi. Com ele a minha mão ficará firme, e o meu braço o fortalecerá. Amém. Eu hoje amanheci rouco. Já sou rouco quase por natureza, mas hoje amanheci o pior. Aí, se não sair grande coisa, vocês dá glória assim também. A glória é para Ele. Ele está aqui. Ele quem? Para Deus, para o nosso Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Não é 3 Deus, é um Deus em 3 pessoas distintas, e que o Deus Trino está no meio de nós. Jesus diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele está no meio deles.
Então, aqui nós estamos em mais de 3 e Deus está no meio de nós. E Ele vem no meio, por que no meio? O meio fala do centro. O centro para as bordas tem a mesma distância para qualquer sentido que se olha. Então, Ele fica no meio porque a distância para todos os lados é a mesma. E Ele conhece a cada um de nós. Ele está aqui no meio de nós. A Ele a glória e a honra para todo sempre. Eu falei que eu estava preocupado se eu falava a palavra, se eu dava testemunho, mas eu vou fazer uma mistura. Palavra de Deus e testemunho. Né? Mas eu quero pensar com os irmãos. Hoje, ceia. Embora a ceia que acontece no terceiro domingo, mas por um plano de Deus, ela foi antecedida para hoje e nós estamos desfrutando. Talvez se fosse no outro eu não estivesse aqui, mas hoje eu pude estar. Eu quero me deter com os irmãos no verso de número 20. Esse versículo, quando lia esse texto, o Salmo 89, eu fiquei a pensar que Deus, é Deus que está dizendo, achei a Davi. E eu fiquei pensando nesta palavra, achei, como que Deus acha? Porque quando alguma coisa é achada, significa que ela está perdida. Porque quando não está perdido, não precisa ser achado. Já está na sacola, ou já está no cesto. Mas ele disse, achei. E Deus, que sabe aonde está tudo e todos, dá a impressão aqui que ele estava procurando, né? Procurando. No meio dos demais, ele está procurando. E ele disse que achou a Davi. Achou a Davi, mas eu quero dizer que Deus não achou só Davi. Deus achou muita gente e ainda vai achar muitos outros. Porque todos nós que estamos aqui e outros que estão em outras partes foram achadas por Deus. Eu fui achado, você foi achado. Achado porque nós estávamos onde? Estávamos perdidos. Jesus disse que veio buscar e salvar os que se haviam perdidos. Ele não veio salvar os que estavam salvos. Ele veio salvar o que estava perdido. Quando se fala de perdido, que precisa ser achado, quantos irmãos aqui já se achou perdido em alguma vez na sua vida? Lá tem o Hernandes, mais mão para cá. E quando eu já me perdi algumas vezes, e quando você está perdido, você não sabe que caminho seguir, porque você não sabe aonde você está. E logo, quem está perdido, um dos sentimentos que ele tem é de angústia, até de medo. E agora? Principalmente quando o dia está findando e alguém se perde. De vez em quando a gente ouve aí nos meios de comunicação de alguém que desapareceu. E tem muita gente desaparecido. Desaparecido significa perdido, sumiu, ninguém sabe para onde foi. Quem procura não sabe aonde procurar e quem está perdido não sabe se achar. Mas Deus, que sabe aonde estão os perdidos, Ele vai lá e toma pela mão e guia para pôr no caminho seguro e no lugar seguro. Por isso Ele diz, achei Davi. Só que Ele mostra alguma coisa de quem é Davi. Davi, primeiramente, Deus diz, achei Davi, meu servo. Davi perdido, achado por Deus e servo de Deus.
Quando fala de servo, está dizendo daquele que é serviçal, trabalhador, que está servindo alguém com o seu trabalho, com a sua mão de obra. Então, Davi é chamado aqui de servo de Deus. Deus diz: achei Davi meu servo. Então, servo de Deus. Mas eu e você também, certamente somos servos de Deus. Mas como servo, como trabalhador, aquele que presta serviço ao seu Senhor, ele precisa de ferramentas, ele precisa de equipamento. Por exemplo, nós temos ali o Hernandes, que ele é metido a pedreiro, agora não sei nem se é mais. E como pedreiro ele precisava pelo menos de prumo, de linha, de esquadro, de nível, de colher, de régua, de enxada e algo mais. Ferramenta para executar o serviço, para isso precisa ter ferramenta. Aí Deus diz que achou Davi seu servo e com o seu santo óleo ungiu. Qual era a ferramenta para Davi trabalhar, prestar o serviço a Deus? Que ferramenta ele precisava? Da unção de santo óleo. E os irmãos se lembram quando Deus ungiu Davi. E Deus aqui, ele diz: com meu santo óleo ungi. Quando ungiu? Quando Deus usou Samuel lá na casa de Jessé. E que Samuel chegou, Deus havia dito a ele: vai lá e unge um dos seus filhos a rei no lugar de Saul. Samuel, quando ouviu a mensagem que ele deveria ir ungir, preparar um para rei no lugar de Saul, ele disse: o que? Eu? Senhor, tu sabes da situação, Saul descobrir isso, ele me mata. A minha cabeça está a prêmio. Como vou lá? Ele vai descobrir. E Deus orienta ele: leva lá uma oferta para um holocausto, ofereça um holocausto. A quem? A Deus. Deus dá para Samuel uma estratégia de como ele deveria ir para que Saul não percebesse que está ungindo um para o lugar dele. Deus tem estratégia de trabalho para os seus. Ele dá uma estratégia para Samuel e ele vai aonde? Lá na casa de Jessé. Aonde que era a casa de Jessé? Você lembra? Quem lembra? Onde era a casa de Jessé? Belém. Mas não importa onde era a casa de Jessé. Ele tinha casa e tinha filhos. Hã? Alguém falou alguma coisa? Que bom, graças a Deus. Ele tinha casa e tinha filhos. Vai lá na casa de Jessé e unge um dos seus filhos. Ele não falou qual dos filhos. Quantos filhos Jessé tinha? 15? 6? 8? 7? 8. Quando você lê assim, parece que ele tinha 7. Mas não era, era 8. E quando Jessé, ou melhor, e quando Samuel chega lá, e os filhos são apresentados, tão logo aparece um moço de primeira linha, bonito, alto, estratégico. E Samuel diz: certamente está aí ungido do Senhor, e vai ungí-lo. Quando ele se prepara para deitar o azeite da unção na cabeça do rapaz, o Senhor diz: não é esse. Aí então ele para. Ainda bem que Samuel tinha o senso, ou o sensor da voz de Deus, o sensor do Espírito Santo.
Não era como eu, que Deus fala, até perceber que falou, já fez um monte de besteira. Mas o Samuel estava em sintonia com o céu. Samuel, não é esse. Então vem o segundo. Certamente é esse. Samuel, também não é. Então vem o terceiro. Também não é. Então vem, até chega o sétimo. Não é nenhum. Acabou os mancebos, acabou. E ele faz uma pergunta: acabaram-se os mancebos? Aí então Jessé, o pai, diz: olha, os mancebos acabou, mas tem o menor. O menor está lá no campo, está trabalhando. Os maiores, está tudo de boa aqui em casa, está de férias. Então os maiores todos foram rejeitados, mas o menor está no campo. Manda chamar. Não assentaremos à mesa até que ele aqui tenha chegado. E quando ele chegou, Deus disse: esse ungiu. E Deus ungiu ele no meio dos seus irmãos. É aí essa unção que Deus achei a Davi com o meu santo óleo ungiu aquele dia pela mão de Samuel, e ele está ungido, ele está equipado, revestido de capacidade para fazer a obra de Deus. Qual era a obra de Deus para Davi? Era uma obra gigante, era uma obra muito grande, era um grande desafio. Ele precisava estar munido de todo recurso celestial para poder fazer um trabalho eficaz. Mas nos diz a Bíblia que Samuel ungiu ele no meio de seus irmãos, e desde aquele momento o Espírito de Deus se apoderou dele. Ele recebeu duas unções. A unção literal, que era uma ordem de Deus imposta a Samuel, mas ele recebeu uma unção lá de cima, porque o óleo que ele estava recebendo, o óleo da unção, sobre a sua cabeça, na consagração para ser um rei, era um óleo artificial, literal, mas ele recebeu um segundo óleo, que era o Espírito Santo que veio sobre ele e tomou conta dele. Mas ele sai dali e volta para o campo cuidar das ovelhas. Ele não vai para o palácio, ele vai para o campo. Mas, irmãos, eu quero pensar com os senhores sobre esta unção, a importância e quanto nós necessitamos dessa unção. Nós lemos na Bíblia quantas guerras Davi travou. Ele enfrentou muitas guerras. Eu não vou falar das matanças, que guerra, quando fala de guerra, é matando. Muita gente morreu pela mão de Davi. E quando ele decidiu oferecer um templo a Deus, Deus disse: não quero, não aceito o templo da sua mão. Ora, ele podia fazer tanta coisa, mas não podia construir o templo a Deus. E Deus disse: por que eu não aceito? Porque você é um homem sanguinário. A sua mão derramou muito sangue. Então, ele foi punido de uma certa forma nisso. Mas aquele que vai nascer de você, sim, ele vai construir o templo. Mas a obra que Davi ia fazer dali para frente, em tempos futuros, era uma obra gigante, uma obra, um grande desafio que não conseguiria fazer se Deus não fosse com ele. Isso nos ensina que nós precisamos mais do que nunca da unção de Deus. Lá era um óleo literal que era preparado com cinco elementos aromáticos, 4 aromáticos e um óleo de oliva ou de oliveira, que era formado o azeite da unção. Esse azeite, esse óleo da unção, ele era exclusivo
para ungir os utensílios da casa de Deus, para ungir sacerdotes e reis e profetas, e ninguém podia fazer uma segunda fórmula, uma imitação. Se fosse no Brasil hoje, é a falsificação do azeite, e como tem tanto por aí. Mas o azeite de Deus, ele tinha um figurino exclusivo, ou seja, o sobrenatural, o de Deus para nós, ele é exclusivo de Deus, e imitação não resolve. Imitação é excluída, imitação é rejeitada, abominável. Mas Deus tem o azeite certo para mim e para você aqui nesta manhã, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo, a unção. O que seria uma unção? No caso aqui de Davi, quando Samuel ungiu, diz que ele despejou o óleo na cabeça. E o óleo na cabeça. E o azeite da unção não era lá uma gota de azeite, era bastante, era abundante. Despejava, e o Salmo, me parece que 133, se não me engano, diz que é o óleo na cabeça de Arão, despeja na cabeça e desce, vai pela roupa, vai até o pé, lubrifica da cabeça até o pé. Unção significa lubrificação. E a lubrificação, ela serve para muitas coisas. Na mecânica, a lubrificação serve para tirar rigidez, serve para desfazer barulho. Uma máquina sem óleo faz uma barulheira terrível. Irmã Silvana, já usou aquela maquininha? Põe óleo, ela fica macia, o barulho diminui. Motor de carro, se não pôr óleo, daqui a pouco ele funde, derrete tudo. Mas com óleo fica macio e anda bem. Então, crente com óleo de Deus, o barulho é pouco, mas é consistente. Não tem muito barulho, mas tem consistência no seu movimento. A velocidade é maior, a facilidade de realizações é bem maior, porque o óleo ajuda e muito. Faz ficar amável, faz ficar adorável, faz ficar bom, faz ficar dedicado, faz ficar carinhoso, faz ficar amoroso. O azeite divino muda a concepção da situação. Há uma palavra que diz para nós, acho que é Eclesiastes 9, 8, 8 e 9, em todo o tempo sejam alvos teus vestidos, e nunca falte óleo na cabeça ou sobre a cabeça. Sobre e na. Porque sobre, embaixo, em cima, mas precisa estar na cabeça também. Óleo na nossa vida é quanto tempo? Em todo o tempo. De manhã, 9 horas, meio-dia, 3 horas, 8 horas, 10 horas, 22 e vai, dia e noite com óleo. Por que eu tenho que estar lubrificado de óleo 24 horas por dia? Por que disso? E qual é a importância disso? Porque nós temos um trabalho árduo a se realizar. E, naturalmente, não é possível fazer obra de Deus. A obra de Deus é uma obra sobrenatural, embora tenha física, mas ela é sobrenatural. Primeiro, como liderança, como liderar quem? Liderar o povo de Deus. Quem é que sabe cuidar de povo de Deus? Só aquele a quem Deus constitui e que esteja na unção de Deus para saber lidar com o povo ruim, fazendo ficar bom. Há quem diz que a igreja, ou na igreja, é lugar de gente ruim. Eu não prestava. Ainda não presto muito, não. Mas fiquei melhor depois que eu vim para cá. Era pior. Você era pior.
Mas agora você é melhor, porque você veio para o redil de Deus, e Deus cuida de você, e a unção de Deus está aqui. Gente ruim ficando boa, gente perversa, então pega o criminoso, põe ele aqui que ele vira santo. Matava, roubava, agora cuida de vida, ajuda, porque Deus pega o ruim e faz ficar bom. Porque os bons não vêm para cá, os bons ficam lá no mundo, mas para cá vem o reduto, os resquícios, mas glória a Deus que nós fomos achados, o Senhor nos achou e nos ungiu com o seu santo óleo, e agora podemos glorificar o Senhor. Razão por que precisamos ser ungidos, porque o mundo é mau. Eu costumo dizer, já disse aqui algumas vezes, que o peixe, ele está lá na água, você vai pegar o peixe. Eu não sei se tem aqui, tem alguns pescadores lá, o Nandão ali, gosta de pescar. Tem mais aí, né? Toninho. E aquela pesca de pegar peixe com a mão na loca, enfia a mão lá e pega o peixe, segura ele e traz para fora da água. Toninho, você já fez isso? Já pegou peixe com a mão? Já? É fácil segurar o peixe? Não? Por quê? Ele escorrega, né? Ele escorrega. E por que ele escorrega? Porque ele é lubrificado. Ele tem no seu corpo uma lubrificação, tipo de uma baba, uma gosma, falando uma linguagem mineira. E quando você pega, ele tem um formato cônico, grosso na frente e para o lado da cauda mais afinado. Você pega lá perto, até porque ele não tem pescoço, né? Você pega ali perto da cabeça e ele vai saindo da mão, escorregando, até você não consegue segurar. Crente é lubrificado pelo óleo do céu para que o diabo não segura ele. O diabo tenta segurar. Quantas vezes ele já tentou pegar você, mas não pôde e você escapou. Escapou porque você está ungido com óleo de Deus, com a unção do Espírito Santo. O Espírito Santo que habita em vós, que está em vós, ele não deixa você ser capturado pelo inimigo, mesmo que o inimigo queira, mas não consegue segurar, porque você tem óleo de Deus na vida. De forma literal, você não segura o peixe. De forma espiritual, o diabo não segura você. Não consegue, porque você está liso, está lubrificado. É por isso que você está aqui, Lorena. Senão você já tinha sido capturada. O inimigo já investiu vezes contra todos nós, mas você está aqui. Eu estou olhando aqui, que eu vejo gente aqui que há 30 anos estava aqui. Há 40 anos estava aqui. Eu estou vendo o Zeca ali. Você é mais velho do que andar para frente. Mas ele continua aí. O mesmo Zeca. Quantos investidos o inimigo fez contra ti, Zeca? Mas você continua aqui. Você pode dizer, eles disseram que eu tinha morrido, mas para a vergonha dele, olha eu aqui. Mas você está aqui não é porque você é bom. Você está aqui não é porque você é esforçado. Você está aqui é porque Deus tem preservado você. A unção de Deus na sua vida tem te preservado contra o tempo, contra as intempéries e contra as investidas do mal, e você permanece até hoje, porque a graça de Deus está sobre nós. É o cuidado de Deus com cada um de nós. O nosso Deus é vivo, poderoso, e Ele está no meio de nós. Ele não está passeando, Ele está trabalhando. A palavra de Deus diz, quem é como o nosso Deus, que trabalha a favor daqueles que nele espera.
Quem espera em Deus, tem o cuidado de Deus sobre a sua vida e você vai chegar no céu. Até tocar no céu. Não só tocar, mas entrar no céu. Aleluia. Jesus nos salvou para entrar no céu. Eu quero deixar essa palavra. É para a sua reflexão, sua meditação. E você pensa, eu preciso da unção todo dia. Só que a unção, ela é dada, mas ela precisa ser renovada. Renovada. Unção renovada. Ungido com azeite fresco. Azeite fresco significa azeite da agora. Não azeite de 11 anos. Não azeite de 30 anos atrás. O azeite de hoje. Tem azeite aqui. Aqui está a casa do perfumista, que é Deus, o perfume. Aqueles elementos do azeite da unção são tudo elementos aromáticos para a obra do perfumista, para que o perfume tenha não somente lubrificação, mas que tenha também cheiro, mas um bom cheiro. E crente lubrificado tem o bom cheiro de Cristo. Por isso que você chega num lugar e alguém diz, paz de Deus, irmã. A gente sai aí na rua, num lugar, daqui a pouco, comigo não é muito não, mas com a irmã Silvana, paz de Deus, irmã. Isso está dizendo que ela parece com os crentes de Bereia, os bereanos. Quem é os bereanos? É os assembleianos. Mas aqui no Brasil, cristã do Brasil, saúda com a paz de Deus. Mas a paz de Deus e a paz do Senhor é a mesma. O Deus é o mesmo. A graça é a mesma. A unção é a mesma. Então, nesse perfume, alguém percebe. Quando alguém está usando um perfume bom, eu não sei bem o que é perfume bom. Tem bom, médio e ruim. Perfume bom. Eu acho que o perfume bom depende do olfato de quem sente, né? Porque para mim é cheiro, para você é fedor. Depende de quem cheira. Mas quando passa, que cheiro. Esse eu acho que é americano. Aí você tem o perfume da América do Norte. O perfume de Deus. A Bíblia diz que nós temos o bom cheiro de Cristo. Qual é o cheiro de Cristo? É o bom cheiro. Então, quando você chega num lugar, está ali, você não está nem percebendo, você está no restaurante, ou está na fila do banco, agora não tem mais fila de banco, ou você está na fila do posto de saúde, e alguém... Esse é o quê? É crente. Esse é crente. Por que ele acha que você é crente? Ele está sentindo o cheiro. Cheiro de Cristo. É crente. Porque você tem o perfume divino. É ungido, o perfume divino. Mas precisa ser renovado. Você vê que você põe desodorante de manhã e vai trabalhar. Quando chega à tarde, vai tomar um banho e precisa pôr de novo, né? Renovar o perfume. Renovar o cheiro. Senão ele acaba e vira o contrário. E o contrário é fedor. Bom cheiro e mau cheiro. Cheiro e fedor. Mas os ungidos de Deus, isso, irmãos, é uma linguagem espiritual. Quem sente esse cheiro é o Espírito Santo, o próprio Deus. Quando você tem um cheiro de Cristo, Jesus olha para você e gosta de você. Gosta dos seus atos, gosta da sua fala, gosta do seu comportamento, gosta do seu trabalho, gosta do seu jeito. Jesus quer gostar do nosso jeito, porque Ele nos ama, mas Ele quer gostar do jeito da gente. Ungido para fazer a diferença. Davi, num certo momento do reinado de Saul, alguém falou para Saul, ou para os seus assessores, quando Saul estava atormentado lá por um espírito
do mal. E alguém disse, olha, manda chamar um músico, que toca bem, para vir aqui tocar para esse espírito ir embora. Quando toca bem, o espírito do mal vai embora. Conhece alguém? Conheço um que toca bem e ele é sisudo. Sisudo quer dizer, fala pouco, mas quando fala, está falado. E quem é? É um filho de Jessé, Davi. Manda chamar. Quando Davi chega, ele começa com a sua harpa, começa a tocar, não sei qual índice, era o 200, ou se era o 180, não sei qual era. Aí ele começa a tocar, o espírito agita, Saul fica endemoniado, e o espírito sai, e ele fica liberto. Ou melhor, fica livre, não é liberto. Ele fica livre. Em momentos quando ele estava atormentado, Davi tinha unção, mas alguém disse, ele toca bem, toca bem. Por isso eu gosto de ouvir esse acordeão. Você ainda vai tocar aí. Eu vou cantar o hino e você vai tocar para mim. Tá bom? Se você conseguir. Toca bem e é sisudo de palavra. Fala pouco, mas fica falado. O que ele fala, está falado. Quem é? É o filho de Jessé. É o belemita. Chama ele. Faz a diferença. A unção de Deus na vida faz a diferença. Eu quero que todos nós sejamos ungidos de Deus. Ungidos de Deus. Tem azeite de Deus. Guarde essa palavra. Essa é a primeira mensagem minha aqui esse ano. Minha entre aspas, que ela não é minha, é de Deus. Para nós, nesta manhã, nessa ceia, para a nossa meditação, para a gente caminhar o resto desse ano. Opa, como eu estou indo bem, então estou ungido. E a unção como é que está? Ainda está tendo efeito. Senão eu vou lá no perfumista, senão eu vou lá no construtor, senão eu vou naquele que tem óleo, que tem azeite para a minha vida. Vou pedir mais. Renova-me, Senhor. Renova-me, Senhor. Tem renovação do óleo, tem renovação da unção. Deus abençoe. Ele disse que era 10h30, acabou. E o testemunho eu conto outra vez. Eu vou contar rapidamente. Fica com essa palavra. Qual a mensagem? Ungido de Deus, achado por Deus, e Deus confirma, e Deus diz, e a minha mão estará firme com ele. Deus chama, Deus acha, Deus unge e continua com ele. E a minha mão ficará firme com ele. Isso significa, aonde ele pôr a mão, tudo será abençoado. Amém? Irmãos, rapidamente no testemunho, alguns irmãos certamente já viram na internet, está no Facebook, eu enviei para alguns. Mas esse testemunho que eu enviei, pastor Dorival recebeu. Quantos aqui já ouviram o testemunho? Pela internet ou direto comigo? Porque na ceia do mês passado eu dei o testemunho e muitos dos irmãos estavam lá. Mas o que eu faço questão dos irmãos conhecer o testemunho, não é no sentido de engrandecer pastor Benjamin. Não é por ser Benjamin, é por Deus ter feito. Para que nós entendamos e saibamos com segurança que Deus continua fazendo o que sempre fez no passado e que faz no presente
e que fará futuramente. Deus continua. Porque é comum a gente ouvir, antigamente Deus fazia e operava, o Mar Vermelho abriu, Jericó foi destruída, o Jordão eles atravessou a pé. E agora não acontece mais. Acontece, irmão. Deus continua fazendo. Dia 19 de dezembro, véspera de Natal. 19, está perto de Natal. Eu levanto pela manhã, senti necessidade de ir no banheiro. Levanto, sento na cama e faço o fincapé. Linguagem de mineiro, fincapé, para levantar e andar. Quando eu fiz isso, que eu fui levantar, eu bati a mão na parede e caí de costas na cama. Achei estranho. Eu não sentia as pernas, parece que eu não tinha perna. Aí tentei pela segunda vez levantar, aconteceu a mesma coisa, caí de volta. Até a minha esposa achou que eu estava brincando, né? Mas aí ela já entendeu que algo errado estava acontecendo. Já acionou, chamou a família que está no quintal, os filhos, e ali já tomou as providências necessárias e acabou me levando, chamando o SAMU e me levou para o hospital. Eu lembro até quando eu entrei na ambulância. Daí para frente, eu não lembro de nada, eu apaguei. O caminho para o hospital, não percebi nada. Chegou no hospital, não percebi. Foi dado os primeiros atendimentos ali na emergência, não percebi nada. Não sei quantas horas depois, então eu comecei a voltar. Quando o médico chegou perto da cama e me chamou, disse: Benjamin, seu Benjamin, eu escutei longe aquele chamado. Aí eu acordei e aí o médico fez uma pergunta para mim: Seu Benjamin, você sabe aonde você está? Eu disse: eu estou no hospital da Cachoeirinha. Na minha cabeça, eu estava na Cachoeirinha. Ele disse: não, você está no hospital da Brasilândia. Ah, é? Mas mesmo assim eu não estava acreditando, porque para mim eu estava na Cachoeirinha. Mas não importa onde eu estava no hospital. E aí chegou um outro, que eu não sei se é médico, era enfermeiro, e ele conversa e dizendo: nós vamos levar ele para a UTI, ele teve um derrame, um AVCI, e ele precisa ir para um lugar mais seguro, vamos levar ele para a UTI. Essa fala me impressionou. Eu já entendi que o meu quadro era ruim. Mas ele disse: foi um AVC de pequena intensidade, mas precisa cuidado. Então logo me levaram para a UTI. Nessa ida eu fiquei 3 dias na UTI. Mas a partir desse momento eu já comecei a perceber as coisas. Cheguei na UTI já percebendo e já entendia. E eu conseguia mexer as mãos, os pés. E logo fizeram o teste. E eu não tinha... Eu tinha todos os movimentos, falava normalmente. Então... logo naquele dia, eles me puseram para andar um pouco. Andei normal, dei uma passeada na UTI, que é grande. Fiz uns exercícios depois. Ele está bem. Mas ainda eu continuei ali por 6 dias. Dia 25, e a batalha para ter alta. Eu queria ir para a festa de Natal. Eu queria estar com a minha família no sítio. A maioria já estava no sítio. Irmã Silvana estava lá comigo. Ela preferiu ficar comigo do que ir para o sítio. Preferiu ficar comigo do que ir ficar com os filhos. Demonstrando o seu companheirismo, a sua raça de esposa e qualidade de quem zela e cuida. E eu disse para ela: vai lá com seus filhos, isso no dia 24 para 25, vai lá, está com eles, e eu estou bem, amanhã cedo você volta. Ela disse: não, eu só saio daqui com você. Falei: glória a Deus.
na virada da hora da mesa do Natal, nós estávamos comendo bolacha, clube social com água. E a família comendo peru, frango e etc. Mas eu estava bem, animado, pronto para correr. Só que quando aconteceu aquela situação, ela já entrou em contato com o pastor Elias, falou com o pastor Paulo, e a notícia, a informação correu, chegou na Elisa Maria, foi pelo setor, o pastor convocou a igreja em oração, a igreja entrou em oração, em questão de poucas horas, Deus entrou no hospital e me tirou daquele quadro. Eu poderia ter morrido ali, mas Deus certamente tem algo para mim fazer ainda. Tinha essa palavra de hoje aqui, mas a oração da igreja foi ouvida. Há momento que eu paro e fico pensando, como será que Deus trabalhou naquelas horas para mim voltar e estar normal como antes? Como Deus fez? Milagre não se explica. Porque eu sei, essa doença, AVC, quem tem, de alguma forma, o prejuízo fica. O sinal fica. A dificuldade vem. É não falar direito, é problema na fala, é problema para comer, é problema para andar, é problema para pegar, é problema e problemas. E eu não fiquei com nenhum problema. Eu tenho problemas, mas que eu já tinha antes, mas agora, desse acontecimento, não tenho nada de diferente. Deus pôs a mão e operou o milagre. O nosso Deus é Deus de milagre, é Deus que cura, que salva e que socorre. Agora, eu não vi nada, não senti nada, não arrependi, não chorei, não reclamei, não ouvi. Se alguém gritou, lamentou, não sei. Para mim não aconteceu nada. E eu estou aqui. Só estou aqui porque Deus ouviu a oração da igreja. Ouviu o clamor do seu povo, da minha família, de todos aqueles que oraram. Então eu venho com esse testemunho, com essas palavras, dizer, e aí o resto o Espírito Santo complementa com vocês. Mas eu estou grato a todos que oraram por mim, ao pastor que empenhou com a igreja na oração. Mas depois disto, eu fiz uma cirurgia. Mas mesmo com derrame, foi fazer a cirurgia. Eu tive o derrame no dia 19. 30 dias depois, eu tinha uma cirurgia já marcada para operar o olho. Eu já tinha operado do olho esquerdo no dia 29 ou 30 de novembro. Operei do olho esquerdo. Dia 17 de dezembro era para operar o direito. O hospital chamou e eu disse, não, eu quero estar no Natal com a minha família e está bem. Se eu opero, não vai dar para dar um mergulho na piscina. Mas, quando foi dia 19, Deus disse, nem piscina, nem cirurgia, nem nada. Você vai para o hospital. Dia 25, às 13 horas, eu saí do hospital com alta e o médico disse, pode ir comer o quê? Pode ir comer o peru. Acho que deve ter sobrado pelo menos a asa do peru. Pode ir que está tudo bem. Que maravilha. Estou aqui com vocês. Tenho algumas dificuldades porque venho sido assim bombardeado muito com a alta do diabetes, judiando, e a gente vai derretendo com isso. Mas uma coisa boa aconteceu, entre tantas boas, tem mais uma. Não é tanto assim, mas eu gostei. Perdi 5 quilos em 6 dias. Quase 1 quilo por dia. Aquela barriga parecendo melancia, acabou. Estou quase quando eu tinha 20 anos. As camisas que estavam perdidas já cabem
paletó que não entrava, mas já serve. Então, foi bom, né? Mas eu estou aqui abençoado. Obrigado, igreja. Deus abençoe pelo carinho, por tudo, pelas orações. E agora, e o hino? Vem aqui. Não, você pode tocar daí mesmo, que você vai tocar. Consegue tocar em pé? Toca em pé? Toca em pé, sentado. Então, o amor é tudo. Canta aí. Oséias. Ele vai cantar e eu vou escutar. O povo canta, a gente canta junto. Quem quiser cantar, canta comigo. Hã? O amor é tudo, feliz é quem ama. Não há barreira para conter esta chama. O amor é o bálsamo na triste lida. O amor é mais, o amor é paz, o amor é vida. Pode continuar que o meu acabou.